Amados e minhas amadas, estamos mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha com a mensagem de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar um pouco sobre arrependimento, mas eu vou ler com vocês um texto, é um texto um pouco longo, mas é uma história que eu acho muito interessante para a gente ilustrar um pouco, né, o que eu tenho para dizer para vocês. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, primeiro Crônicas, capítulo 21, tem uma passagem que diz assim, olha: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito contra Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Então olha só, até aqui o que está acontecendo? Vocês perceberam? Davi chama o comandante dele e pede para aquele comandante contar quantas pessoas tinha em Israel, fazer um censo de todas as pessoas. Aqui fala de Berseba até Dan, na verdade era todo o território de Israel naquela época. Ele quer que conte para saber quantas pessoas tem. E o comandante do exército lá chega para Davi e fala: por que o senhor vai fazer isso? Né? Não precisa, o senhor sabe que tem muita gente, para que nós vamos gastar o nosso tempo e fazer tal coisa? Para que contar esse povo? Mas Davi insistiu, e aqui a palavra diz que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, ou seja, homens de guerra, tinha 1.100.000. E de Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Então, na verdade, então aqui vocês percebem o seguinte: vocês sabem que eram todos divididos por tribo, né? Então, eram os 12 filhos de Jacó, que depois passou a chamar Israel, por isso Israel, são os filhos de Israel, que eram 12 filhos, e de cada filho saiu então uma tribo. Então tinha a tribo de Dan, tinha a tribo de Davi, tinha a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Levi, Benjamim. Então aqui está dizendo o seguinte, que de todos que eles contaram, de homens de guerra, só homens, né, foram mais de 1,5 milhão de pessoas. Mas Joabe não contou os levitas, por serem homens que eram dedicados ao templo, que eram dedicados às coisas sagradas de Deus. Ele decidiu não contar, mas enfim, já tinha uma grande soma ali. Então você vê que aqui nesse momento já passava de 2 milhões de pessoas. Aí no versículo 7 fala assim, olha: e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu povo, teu servo, porque procedi mal e loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então aqui vocês entenderam, né? Deus chama um profeta, né, que
trata como vidente Davi, e fala para ele: olha, fala para o meu servo Davi que eu vou castigar com uma das três coisas, e ele vai escolher. Então Davi está agora com a missão de escolher qual o castigo que ele vai receber. Então um deles, né, por isso que ele fala, propõe três coisas. Um deles é fome, né? Outro deles é que os adversários de Davi possam ir contra ele e a espada deles começa a destruir o povo de Israel, ou que venha uma fome, né? E que ele fala aqui que o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel com uma peste, né? Então disse Davi a Gade, eu estou no versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Então Davi já escolheu aqui, falou: eu prefiro alguma coisa que eu possa cair na mão de Deus e não na mão dos homens, né? Porque grande é a misericórdia do Senhor. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruí-la ele, o Senhor, e ao destruí-la ele, o Senhor o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Grava esse nome: junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, mais uma pausinha aqui. Davi, ele vê o anjo está lá na eira de Ornã, lá de Jebuseu, do Jebuseu. E aí então Davi ora a Deus pedindo o seguinte: pô, se foi eu que pequei, então retira. Olha só como que é as coisas. Davi é um homem inteligente. Ele já tinha falado atrás que ele preferia um castigo que ele caísse na mão de Deus e não na mão dos homens, porque ele sabia da misericórdia de Deus. Quando vem o castigo, Davi ora a Deus e fala: Senhor, foi eu que pequei, não foi o povo, então retira esse mal do povo. E aí Deus então para de matar o povo, né, através do anjo. E ele chama o anjo e fala para Davi, fala: vai lá e faz um altar na eira de Ornã. E aí então, até que nós paramos, agora eu vou ler o versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar o altar na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou para ele, e Ornã viu também Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então Ornã disse a Davi: toma para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Tudo isso te dou. E disse Davi a Ornã: não, antes eu quero comprar pelo seu valor, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Então vocês entenderam? Davi ele vai então a Ornã e pede para Ornã, fala: eu quero comprar esse pedaço aqui, que é da tua eira, que eu vou construir aqui um altar para o Senhor. E Ornã fala: não vou te vender, eu vou te dar não só o pedaço de terra que você precisa para construir o altar, mas também eu vou te dar bois, vou te dar lenha, eu vou te dar comida para você sacrificar e para você oferecer os manjares. E Davi se recusou, falou: não, eu não quero tomar o que é teu.
Eu quero comprar pelo preço que ele vale, para que eu não faça nada, nenhum tipo de holocausto sem custo para mim. Davi, estou no versículo 25. Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Isso aqui, 600 ciclos de ouro, um pouco mais de 7 quilos de ouro. Um pouco mais de 7 quilos de ouro. Então, Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo em alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então aqui nós vimos que Davi então construiu o altar, sacrificou ali a Deus, né, e Deus concedeu o perdão a Davi. E é interessante pelo seguinte: às vezes a gente pode ficar pensando, mas peraí, o castigo de Davi foi porque ele mandou contar o povo, né? Não fica um negócio meio que incoerente, uma coisa. Por que esse tipo de castigo? Na verdade, Davi, ele vinha de muitas vitórias, ele vinha de coisas que Deus foi dando nas mãos dele, e aquilo ali foi ensoberbecendo o coração de Davi. Então o que acontece é o seguinte: Davi tinha casado, ele tinha matado o gigante, tinha casado com a filha do rei, depois ele mesmo se tornou rei, ele recuperou a arca, os filisteus tinham roubado a arca, ele foi e recuperou a arca da aliança, né, que é a arca onde tinha a pedra com os 10 mandamentos, e ele foi lá, recuperou a arca, né? Então ele estava num momento, e aí ele ia para frente das batalhas, para frente das guerras, e começou a livrar Israel de todos os seus inimigos. Se você pegar um pouquinho atrás no capítulo 18 do primeiro livro de Crônicas, ele começa a falar: olha, depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus. Os filisteus eram o grande inimigo de Israel. Ele feriu os filisteus, tomou Gate e os lugares, feriu os moabitas. Depois ele tomou 1000 cavalos dos cavaleiros, tal. Vieram de Damasco os assírios, feriu os sírios, os assírios. Enfim, ele foi pegando todos os povos que eram inimigos de Israel e ele foi derrotando todos eles. Então Davi estava num momento até de descanso na vida dele. Ele estava num momento em que ele poderia ficar tranquilo, porque todos os países que tinham guerra contra Israel já tinham sido derrotados por ele. Ele vinha de grande bênção, ele estava num momento muito feliz, muito tranquilo na vida dele. O que aconteceu? Ele quis saber quantas pessoas tinha sob o comando dele. E às vezes a soberba está nos detalhes. Às vezes um gesto mínimo demonstra uma grande soberba no coração de um homem. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos aprender a ser humildes em todos os momentos. Nos momentos de angústia e também nos momentos de grandes vitórias. E esse é o mais difícil. É quando você derrota os seus inimigos, quando você está em cima, quando você está no auge da sua vida profissional, da sua carreira ou de qualquer outra coisa, acontecem essas coisas. A gente começa a ficar ensoberbecido e aí começa a querer saber o que a gente tem sobre o nosso domínio, né? E Davi foi simplesmente isso. Ele quis saber quantas pessoas tinham sob o domínio dele. E aí veio então aquela maldição. Mas o que eu queria chamar a atenção é que é o seguinte: primeiro, quando Davi fala que ele prefere cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, porque ele sabia que Deus poderia perdoar. E Deus então manda Davi ir e comprar um pedaço da eira de Ornã. Por que eu pedi para você gravar esse nome naquela hora? Porque se a gente for um pouquinho adiante, no segundo livro de Crônicas, quando Davi já está velho e ele está para morrer, ele chama Salomão e ele pede para Salomão construir o templo de Deus. Ele falou: eu quis construir o templo, mas Deus não permitiu. Então ele dá a planta do templo, né, dá todo o projeto e entrega para Salomão e fala para Salomão o seguinte: eu quero que você construa esse templo na eira de Ornã, naquele lugar que eu comprei para fazer o altar do Senhor. Então no capítulo 3 do segundo livro de Crônicas, eu só vou ler esse primeiro versículo, começa assim: olha, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém,
no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então olha só, Salomão começa a construir o templo no Monte Moriá, na eira que Davi comprou de Ornã, o Jebuseu. Vou repetir, ó. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. A eira de Ornã ficava no Monte Moriá, né? E o Monte Moriá, se você lembra, é o mesmo lugar onde Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. O Monte Moriá é o mesmo lugar onde Abraão teria que subir com Isaac para oferecer ali o sacrifício. Então, Monte Moriá e a eira de Ornã é onde também foi construído o templo do Senhor. Por que eu quis falar esse texto com vocês? Porque está no capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22 de Gênesis. E disse: toma agora o teu filho, isso é Deus falando para Abraão. Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto. O Monte Moriá, onde era para ser sacrificado Isaque, é o mesmo lugar onde Davi comprou o pedaço de terra, onde ele fez um altar para o Senhor, e depois foi onde Salomão construiu o templo, em cima daquele Monte Moriá, que está lá em Jerusalém até hoje, só que hoje o que está lá é um templo dos árabes, né, que tem o domus lá de ouro, aquela cúpula lá de ouro, que agora pertence aos árabes, mas foi onde Deus pediu para que fosse construído também o templo do Senhor. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele está falando sobre o pecado, onde ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo escreve assim: olha, mas que o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Davi, quando ele foi comprar aquele pedaço de terra, ele não quis de graça, não queria oferecer de graça. Ele falou: não, eu quero pagar, e pagou um bom preço. Na época, 7 quilos de ouro. E você faz a conta, hoje 1 grama de ouro custa R$150 em média. Então você faz a conta, 7 quilos dá mais de 1 milhão. Mas aqui Paulo escreve que nós somos o templo do Deus vivente e que nós fomos comprados por um bom preço. O templo foi construído num lugar onde teve sacrifício e arrependimento. Primeiro, quando Abraão ia sacrificar Isaac, onde teve ali o sacrifício. E depois, em cima de um arrependimento de Davi, quando Davi se coloca diante de Deus, se prostra diante de Deus, arrependido de um pecado que ele tinha cometido. Qualquer que fosse o pecado. Mas Davi está arrependido. E ali é onde está construído o templo do Senhor. Porque a mensagem que eu quero deixar para o seu coração é que o templo de Deus, a presença do Senhor na nossa vida, é construída através de sacrifício e de arrependimento. Nós precisamos entender que o sacrifício é a gente ficar longe do pecado, longe da prostituição, longe das coisas que nos corrompem. E o arrependimento é nos arrepender de tudo aquilo que a gente já fez, de todos os nossos pecados. Jesus, certo dia, disse, quando ele foi questionado, quando ele chamou Levi para ser um dos seus apóstolos, e ele foi questionado: mas espera um pouquinho, é um pecador. Ele falou assim: não precisa de médicos que estão sãos. Eu vim não para chamar o justo, mas para chamar o pecador ao arrependimento. A presença de Deus na nossa vida, ela é construída em cima do arrependimento. A eira de Ornã da nossa vida, do nosso corpo, e ali é construída a presença de Deus através do arrependimento. E o preço foi pago, e o preço foi alto, foi um preço de sangue. Jesus pagou com a própria vida. Você vê que quando Davi ora a Deus e fala: por que o Senhor vai castigar o povo? Foi eu que pequei.
Então joga o pecado em cima de mim. Jesus Cristo fez a mesma coisa, só que Jesus Cristo não foi ele que pecou. Mas ele falou, por que o Senhor vai jogar esse castigo em cima do povo, a morte, através do pecado? Joga em cima de mim, e eu vou levar sobre mim todos os pecados do povo. Então Jesus Cristo, aquele que não pecou, aquele que não conheceu corrupção, que não conheceu o pecado, que não conheceu o erro, se fez pecador por amor de nós. E ele fez isso por amor de nós, simplesmente por isso, por amor de nós. Então quando Paulo escreve aos Coríntios que ele sim, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus. Ele está dizendo o seguinte, que o sangue de Cristo foi o preço que ele pagou pela ilha de Ornã, para que a gente pudesse ter a presença de Deus na nossa vida, construída em cima do arrependimento. Amém? Que isso fique no seu coração, que você saiba que é necessário o arrependimento. Jesus não veio chamar o justo, ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Sem arrependimento é impossível que a gente então possa chamar a presença de Deus para a nossa vida. Sem o arrependimento não tem como você buscar a presença de Deus. Primeira coisa, o primeiro passo que você dá em direção a Deus, para que você tenha comunhão com Ele, é se arrepender dos seus pecados. Crê em Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz, que pagou um alto preço pela nossa ira. Aquele que pagou um alto preço para que a gente pudesse ter vida eterna em Deus. Ele levou sobre si todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Hoje ele está vivo, ressuscitou, e poderosamente, por isso que eu gosto sempre de falar, Deus te abençoe poderosamente, porque ele de forma poderosa, sobrenatural, está sentado à destra de Deus, cuidando das nossas vidas. E é para lá que ele quer nos levar. E eu quero te convidar a se arrepender dos seus pecados, para que a gente possa ir para lá. Nós temos que nos arrepender diariamente, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Deus te abençoe poderosamente. Queria agradecer as pessoas que estão com a gente. Eu vou fazer uma oração, mas antes eu quero mandar um abraço. São 571 pessoas alcançadas. A Isilda, que Deus te abençoe, viu, Isilda? A Cileia, Deus te abençoe. O Marcos da Mara, a Suzana Almeida, a pastora Suzana, Deus te abençoe. É Deus na tua vida, fique em paz no seu coração. Alexandre Caprioli, que Deus te abençoe, Alexandre, Deus poderosamente também. A Liliane França escreveu palavra abençoada. Abraço, Liliane, que Deus te abençoe também, filho. A Regina Loca, Deus te abençoe. O Aparecido Dias, Deus abençoe você também. O pastor Elias Azevedo escreveu bom dia, pastor. Bom dia, viu, pastor? Que Deus abençoe o senhor e continue dando a graça, e que o senhor continue sendo esse homem de Deus, representante do Senhor, de forma tão esplêndida que o senhor faz aqui na terra. Que Deus continue com a mão e com o Santo Espírito dele com o senhor. O Gerson Santana, um abraço. A Sueli Souza, que escreveu bom dia. O Marcelo José, que escreveu graça e paz, dia abençoado a todos. Bom dia, Marcelo, que Deus te abençoe também. E o Zé Reinaldo Ferreira, o Biju, escreve bom dia também. São 500 e poucas pessoas alcançadas até agora. Se você puder compartilhar esse vídeo, nós vamos alcançar muito mais pessoas com a palavra de Deus. Eu queria agradecer profundamente cada um de vocês que tem compartilhado e tem nos ajudado a divulgar a palavra de Deus. Se puder, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esta manhã na nossa vida, agradecemos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Agradecemos, ó Deus, pela roupa que vestimos, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, nós somos gratos por isso. Obrigado, Deus, pelo alto preço que foi pago naquela cruz, pelo seu Filho Jesus, para o perdão dos nossos pecados. Ao contrário do que fez Davi, que havia pecado e o povo estava também sendo castigado, aqui nós vimos que Jesus, ele não cometeu pecado algum, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Então nós somos gratos ao Senhor, gratos por tamanha misericórdia, por tamanha graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por cada gesto, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, as vidas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo agora. O Senhor possa, Deus, de uma maneira sobrenatural, colocar a Tua mão poderosa sobre cada uma delas. Abençoa o lar das pessoas, abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, e que elas possam sentir o verdadeiro poder do amor do Senhor através de Jesus Cristo.
Senhor, derrama graça, derrama, Senhor, uma unção celestial, e principalmente a Tua misericórdia sobre todas as vidas que estão nos assistindo, sobre a minha também, sobre a minha casa e a minha família. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe você poderosamente e até terça-feira que vem, se Deus quiser, às 8 horas, estaremos aqui novamente ao vivo com mais um Quem Tem Sede Vem. Deus te abençoe.